Boa noite, irmãos. Graça e paz. Todo mundo bem? Amém. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como estão felizes essa noite? Amém. Queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Se você não tiver sua Bíblia, vai estar passando aqui no telão. Se Deus e a Duda quiser. Amém. A Duda não quer. Vamos lá. 1 Pedro 4, versículo 10 fala assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Senhor, obrigado porque a sua presença já está nesse lugar. E sua presença é palpável, Jesus. Quero te agradecer, Pai, e te pedir que o Senhor esteja conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja me usando para honrar e glorificar o seu nome, Senhor. Espírito Santo, guarda essa palavra em nossos corações, Deus. E que ela frutifique, que ela nos transforme. Em nome de Jesus. Fala com o seu povo. Amém. Amém. Hoje nós estamos encerrando essa série de pregações que se chama Ainda Estou Aqui. E o intuito dessa série é mostrar para nós, como cristãos, coisas que nós ainda podemos fazer enquanto nós estamos aqui na terra, que nós não teremos esse privilégio quando nós formos para o céu. E uma dessas coisas, e é o que eu queria falar sobre hoje, é o serviço. É servir a Deus com nossos dons e com nossos talentos, e servir também a pessoas com nossos dons e com nossos talentos. Amém? Então vou ler mais uma vez, 1 Pedro, capítulo 4, fala o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quero que você levante sua mão se você é parte dessa igreja ou não, se você está inserido em algum ministério. Levante sua mão. Glória a Deus por isso. Mas se nós fazemos qualquer coisa em nossas vidas, nós temos que entender qual é o propósito dessa coisa. Por exemplo, eu vou lá na Target, eu compro a melhor... Quem é que gosta de cozinhar? Eu vou lá na Target, eu compro a melhor panela antiaderente que tem, e eu compro a da mais cara que tiver, eu levo para casa super empolgado, eu guardo na minha gaveta, guardo lá no armário da cozinha, e eu nunca uso ela. Ela tem utilidade alguma? Outro exemplo, eu vou lá numa concessionária, compro o melhor carro que tem no mercado hoje em dia. Pego as chaves, dirijo para casa, guardo na garagem e nunca uso. Esse carro teve alguma utilidade? Da mesma forma são com nossos dons e talentos que o Senhor derrama sobre nós. Se nós não usarmos nossos dons e talentos que o Senhor derramou sobre a sua igreja, ele não tem utilidade nenhuma. Então, qual é o propósito dos dons e talentos que Deus derramou sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre cada pessoa que está aqui nessa noite? Os dons e talentos, eles não são brinquedos, os dons e talentos, eles não são coisas que nós recebemos do Senhor pelo nosso mérito, não são coisas que nós recebemos para nos tornar cristãos super especiais. Não é nada disso. O propósito que Deus derrama dons e talentos sobre o seu povo é para que isso seja uma ferramenta para que nós possamos servir uns aos outros e assim expandir o reino de Deus aqui na terra. É para isso que Deus nos dá dons e talentos. Então, se nós não usarmos eles, eles não têm utilidade alguma. Esses dons e talentos são ferramentas dadas por quem? Pelo Senhor, pelo Espírito Santo, por Deus. Então, isso é algo que nós temos que, antes de mais nada, deixar bem claro. Nossos dons e nossos talentos, eles são derramados pelo... Cada um fala uma palavra. São derramados pelo Senhor. Nós temos que deixar isso bem claro, porque... Nós temos que deixar isso bem claro, porque uma vez que nós entendemos que esses dons e talentos são derramados sobre nós pelo Senhor, nada disso pode ser mérito nosso e nós não podemos nos gloriar nas nossas atitudes, nas nossas ações, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente sabe fazer. Então, se eu tenho dons e talentos derramados pelo Senhor, a glória tem que voltar diretamente para Ele. Amém? Eu queria ler um capítulo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós conhecemos muito bem esse versículo. Nós somos salvos pela graça, através da fé, amém? E a Bíblia fala que isso é dom de Deus. O que é dom de Deus? O dom de Deus é um presente. Então nós somos salvos pela graça, e isso é um presente de Deus, e não através das nossas obras. Nenhum de nós pode falar aqui nessa noite que nós somos salvos porque você merece, porque você é bom nisso, porque você vem aqui nos domingos e toca no Ministério de Louvor, porque você vem e faz parte da mídia, porque numa sexta-feira você chega mais cedo que todo mundo e ajuda a arrumar as cadeiras.
nem mesmo porque você ora mais que todo mundo, ou porque você jejua mais que todo mundo, ou porque toda manhã você dá 7 voltas ao redor da sala da sua casa. Não é isso, não são obras que nos salvam, é a graça do Senhor. Amém? Então temos que deixar isso claro. E agora a gente sempre esquece de ler a continuação desse texto. Não sei se a Duda está colocando ali, mas lemos agora o versículo 8 e 9. Eu queria ler com vocês o 10. Porque somos criações de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E olha só o que está falando nesse texto aqui. Eu e você recebemos a graça de Deus. E a graça salva? Sim, ela salva. Mas além de nos salvar, essa graça de Deus, ela nos empodera para viver o chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Essa palavra graça que nós acabamos de ler nesse versículo, ela significa caris. A palavra original para essa palavra é caris. E olha que interessante, vou ler mais um versículo lá em Romanos 12, que fala o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Olha isso, a palavra graça, ela significa caris. E a palavra dom nesse versículo, ela significa caris mais M-A-S, que é carismas. Ou como nós conhecemos, carismas. Então, tanto a graça quanto os dons que Deus nos dá, eles vêm da mesma raiz, da mesma palavra. Amém? E por que é importante a gente entender isso? Porque a mesma graça que nos salva, ela é a mesma graça que nos empodera para cumprir o nosso chamado. Amém? Então, a salvação, ela não é o fim. A salvação, ela não é o fim da graça de Deus. Quando Deus nos salva, Ele faz muito mais do que apenas nos salvar através da sua graça. Sabe, se a graça, se a salvação fosse o final da graça de Deus, Jesus não teria usado o termo nascer de novo. Para que a gente ia precisar nascer de novo se a gente ia morrer e acabar ali? Quando o Senhor ele fala nascer de novo, é porque tem algo que acontece depois que você nasce. Você continua crescendo, você continua tendo um propósito aqui na terra. E é para isso que a graça serve. Ela é muito mais do que a salvação. A graça é um meio que Deus nos coloca para começar a viver o propósito dele aqui na terra. Amém? Nós temos que entender de uma vez por todas que a graça ela não é o fim. Eu comecei a servir a igreja muito novo, quando eu tinha uns 8, 9 anos, se eu não me engano. Eu e meus irmãos e alguns amigos, a gente começou uma bandinha, a gente chamava... Você lembra do nome, mãe? Lembra? Canarinhos de Jesus. Era o nome da nossa bandinha que a gente tocava na nossa igreja. E eu comecei a servir a Jesus muito cedo na minha vida, com 8, 9 anos. Eu tocava, ministrava às vezes, de vez em quando, na verdade, com a cidade. E quando eu tinha 12 anos, eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu comecei a aprender piano no YouTube. Daí eu voltei de volta para o Brasil, daí quando eu vim de novo com 14 anos, começou uma igreja lá em casa, né? E não é essa igreja, não é a Zion, é outra igreja que nós íamos. E lá eu comecei a ministrar o louvor. Lá eu comecei a tocar piano, comecei a cantar. E foram dos meus 14 aos meus 20 anos eu servindo nessa igreja. E eu fazia de tudo. Nos domingos eu ministrava louvor, seja tocando piano, seja só cantando, seja tocando violão. Nas terças-feiras a gente tinha célula de meninos, então eu pregava nessas células de meninos. Nas quartas-feiras nós tínhamos célula de jovens, então eu também pregava às vezes, de vez em quando nessa célula, mas sempre ministrava o louvor. Na sexta-feira tinha culto de adolescentes, eu estava lá também. Lembra, Henrique? Estava lá, às vezes eu pregava, às vezes eu ministrava o louvor. Quase sempre, na verdade, eu ministrava o louvor. Quando o culto acabava, a gente se dividia em células, eu estava lá pregando também. E isso quando a gente não inventava uma célula no meio da semana ou alguma coisa, uma sala de oração lá em casa, lembra, Henrique? Que a gente ficava lá nas quartas-feiras. Então, desde sempre eu servi na igreja. Mas o interessante é que somente com 17 anos eu fui entender o real significado de servir a Deus. Eu lembro que quando eu me converti lá no Brasil, num acampamento, eu estava maravilhado, eu passava dias chorando, e maravilhado com Jesus e com tudo. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha mãe. Eu falei, eu não sei se ela vai lembrar dessa mensagem, mas eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, mãe, agora eu entendo o porquê você serve Jesus com tanto amor. Mãe, agora eu entendo porque servir Jesus para você não é um fardo. Você serve com alegria. Agora eu entendo, mãe, porque você se doa tanto pela igreja. Porque, meus irmãos, é impossível você realmente conhecer a Jesus e não servir a Ele. Se você conhece a Jesus, o maior prazer da sua vida vai ser servir a Ele. Amém. Não apenas servir a Ele, mas servir o corpo dEle. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus derramou carisma sobre nós. Para isso que Ele nos chama. Amém? E é claro que quando eu conheço a Jesus e sirvo a Ele a partir do conhecimento que eu tenho de quem Ele é, tudo muda em nossa vida.
Todas as áreas da nossa vida te transformam. Eu não sirvo a Jesus aqui num culto porque eu quero, porque eu estou cansado ou porque eu não estou cansado. Sabe, servir a Jesus vai muito além disso. É saber que Ele merece, é saber que Ele é digno. O Senhor, Ele se entregou por inteiros por mim e por você. Ele se entregou por inteiro, não foi só os braços dele, não foi só as pernas dele, foi Ele inteiro. E é isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor espera de mim e se espera de você. Que você se entregue por inteiro, que você sirva a Ele com integridade, de todo o coração, amém? E nesses meus 8 anos andando com Jesus, nessa caminhada que eu tinha tido com Jesus desde 2017, eu tenho visto e reparado que existem 2 grandes motivos pelo que pessoas escolhem não servir a Jesus. Eu queria falar sobre esses 2, e enquanto eu falo, por favor, não quero que você se sinta ofendido, talvez por algo que eu vou falar, mas que você deixe que a palavra de Deus te ofenda. Sabe, ao mesmo tempo que a palavra de Deus ela pode nos ferir, ela nos transforma. Então, se você se encaixa em um desses 2, deixe que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, amém? Amém. A primeira coisa, o primeiro motivo pelo qual pessoas cristãs não servem, o primeiro motivo é, elas acham que não tem dom nenhum, ou elas ainda não encontraram esse dom. Quantos aqui têm convicção do dom que tem? Eu tenho certeza que seu chamado é isso, você tem dom para isso. Levante sua mão. Amém. Eu queria ler uma parábola, que está lá em Mateus 25, versículo 14. A parábola dos talentos. E aqui é Jesus falando, tá, gente? Preste atenção. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido apenas 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Nessa parábola, o Senhor ele chama seus servos, e para um dos servos ele dá 5 talentos. Para outro servo ele dá 2 talentos. E para outro servo ele dá 1 talento. E o que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que não existe nenhum dos servos que ficou sem talento. Não tem nenhum dos servos que o Senhor chamou e disse: para aquele ali eu dei 5, para aquele ali eu dei 2 talentos, mas para você eu não dei nenhum. Então, já que eu não dei nenhum talento para você, você se junta com aqueles outros que têm talento e você vai na igreja deles e senta, esquenta a cadeira e vê eles prestando culto a mim, não faz mais nada. Foi isso que o Senhor fez? Não, a todos os servos que o Senhor chamou, Ele deu talentos. Então, todo mundo, como eu já falei sobre a graça que empodera. Então, todo mundo que está aqui nessa noite, se você é salvo, se a graça do Senhor te encontrou, essa graça do Senhor já te empoderou. Mesmo que você não saiba qual é o seu dom, mesmo que você não saiba qual é o seu talento, o Senhor já te empoderou e o Senhor já derrubou sobre eu e sobre você carismas. Amém? Você crê nisso? Amém. Nós temos que quebrar esse pensamento em nossa mente de que, eu não sou bom, eu não tenho dons, eu não tenho talentos. Isso são coisas colocadas por Satanás em nossa cabeça.
Isso são coisas colocadas por Satanás em nossa mente. Talvez pessoas lançaram palavras sobre você, falando mal de você, falando que você não serve para isso, falando que você não serve para aquilo. Ou até mesmo você se comparando com outras pessoas, acha que você é pequeno demais, que você não tem dons, que você não tem talentos, porque aquela pessoa é melhor que você. Mas hoje Deus quer deixar bem claro que todos os servos que Ele chamou, Ele depositou talentos sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Desde a minha filha Luna, que tem 1 ano, até a Inês, que tem 80. Desde do Davi até a Thaísa, desde o Henrique até a Enéia. Todos nós que fomos chamados pelo Senhor, o Senhor depositou talentos, amém? Agora, é verdade que Deus dá para cada um de nós talentos diferentes. E não apenas Deus nos dá talentos diferentes, mas Deus nos dá quantidades de talentos diferentes também. Nós vemos aqui que para um Deus deu 5, e para outro Deus deu apenas 1. E talvez você pare e pense, nossa, que injusto, né? Coitado da pessoa que só recebeu 1. Talvez você pense, eu sou essa pessoa que só recebeu 1. Isso é muito injusto de Deus. Mas 1 só é pouco quando nós comparamos com 5. 1 só é pouco quando nós comparamos com 2 ou com 3. Mas o Senhor nos chamou para comparar dons. O Senhor nos chamou para ser fiel com aquilo que Ele nos entregou. Então, se você tem 1, glória a Deus. Pegue esse seu talento e fale, Senhor, eu vou ser o seu servo mais fiel com esse 1 talento que o Senhor me deu. E quando o Senhor voltar, e quando o Senhor vier prestar contas, eu vou mostrar que eu fui fiel e o Senhor vai olhar para mim e falar, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Amém? Quem crê nisso? E vamos ser bem sinceros, é muito mais difícil, se for realmente haver uma prestação de contas, é muito mais difícil para quem tem 5 dons. Não é verdade? Prestar conta de tudo isso. Então, dê graças a Deus pelo que o Senhor te entregou. E seja fiel com isso que Ele te entregou. Você só vai cumprir o chamado que Deus tem sobre a sua vida quando você entender os seus dons, quando você estiver em paz com seus dons e você usá-lo para servir o povo de Deus. Amém? E outra coisa, além de parar de comparar a quantidade de dons, nós temos que parar também de comparar a qualidade dos dons. Nós damos muita importância aos dons que aparecem. Nós damos muita importância àquelas pessoas que estão em cima do púlpito. Mas Paulo ele fala que digno de maior honra são os órgãos que não aparecem. Sabe, se eu cortar minha mão, se eu cortar meu braço, eu vivo? Se eu cortar minhas pernas, eu vivo? Se eu cortar meus dedos, eu vivo? Sim. Agora, se eu tirar meus pulmões, eu vivo? Se eu tirar meu coração, eu vivo? Se eu tirar meu fígado, meus rins, não. Eu não vivo. Da mesma forma é o corpo de Cristo. Eu podia parar de pregar hoje, podia parar de ter louvor, ia ter uma falta tremenda? Sim, claro que ia ter uma falta. Mas isso são apenas membros exteriores. Os órgãos vitais, os órgãos que ninguém vê, são aqueles que dão vida ao corpo. Sabe, tem gente aqui que você talvez nem saiba o nome, que está dizimando há tanto tempo, e o único motivo dessa igreja estar de pé e aberta hoje é por causa dessas pessoas, e você não sabe o nome. Tem gente que há tanto tempo está sustentando essa igreja em oração, e você não sabe o nome, mas essa igreja só está de pé porque elas decidiram servir em oração. Então os órgãos vitais, mesmo não aparecendo, eles são extremamente necessários. Não é porque não está no púlpito que não é necessário. Não é porque não está no púlpito que não presta. Não é porque não está no púlpito que você não tem dom. Irmãos, existem milhares de dons aí para você. O Senhor, Ele te chamou, Ele tem um propósito para a sua vida. Se você está aqui nessa noite, você tem propósito. Se você está respirando, você tem propósito. Se você acordou, você tem um propósito, você tem um chamado. Porque no dia que nosso propósito for cumprido, no dia que não tiver mais nada para a gente fazer, o Senhor nos chama. Então, se você está aqui, se você está sentado nessa cadeira, o Senhor tem propósito, o Senhor tem um chamado para a sua vida. Amém? 1 Coríntios 12 fala assim, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros,
mas um só corpo. Amém? Cada um de nós temos dons e funções diferentes aqui no corpo de Cristo. Aqui na Zion Church, cada um de nós temos dons e funções diferentes. E esse corpo de Cristo, essa igreja, só vai funcionar quando você estiver em paz com o que Deus te entregou e for fiel com o que Ele te entregou. Porque esse corpo de Cristo, a igreja Zion, ela só vai estar se movendo em plenitude, em perfeição, quando cada membro estiver no seu devido lugar e fazendo a função que Deus chamou. Amém? Então esse é o primeiro motivo e eu queria que disponibilizasse do dia o QR Code. Eu falei com minha mãe, tem um QR Code que vai ser colocado aqui. Talvez vocês estejam uma das pessoas que se encaixam nisso que eu acabei de falar, que você não sabe que dons você tem. Se você quiser tirar seu celular agora e escanear, esse é o teste de dons espirituais. E eu espero que o Senhor abra os seus olhos, que você consiga descobrir para que Ele te chamou através desse teste, tá bom? Esse teste é em inglês, se precisar de tradução. Põe em português também? Ok. Esse teste ele é em português, então que o Senhor abra os seus olhos e te mostre para que Ele te chamou através disso, amém? Esse é o primeiro motivo porque pessoas não servem a Cristo. E o segundo motivo que eu queria falar é o ego. Filipenses 2, versículo 1 ao 11, eu vou ler com vocês podem acompanhar na tela. E eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Preste atenção nisso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o segundo motivo que eu queria destacar nessa noite, por qual as pessoas que se consideram cristãs ou são cristãs não servem a Deus. Egoísmo. Você talvez se acha grande demais, maior, melhor do que outras pessoas e acaba não servindo a igreja de Deus. Acaba não servindo outras pessoas. Isso é egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo é o amor excessivo ao seu próprio bem-estar, às suas próprias vontades. E que, desculpe a palavra, se dane a vontade dos outros, se dane o que o meu próximo necessita. Isso é egoísmo. Isso é o que nós mais vemos na igreja hoje em dia. Na história da igreja, isso é um dos problemas mais crescentes e prevalecentes no nosso meio. Nós estamos cada vez mais nos preocupando somente com o nosso umbigo e não olhamos para a dor do próximo. Não foi para isso que Deus nos chamou. Quando Jesus estava para morrer, lá em João 17, Ele fez uma oração e a oração dele foi para que nós sejamos um. E o que é um? É o mesmo. Eu sou o mesmo que o Mateus, eu sou o mesmo que a minha mãe, eu sou o mesmo que o Henrique, eu sou o mesmo que o Eduardo, eu sou o mesmo que a Bianca. E o que é ser mesmo? Significa que a dor dela é minha dor. Significa que o problema dela é o meu problema. Significa que a alegria dela é a minha alegria. Significa que o que a Andressa está passando, eu tenho que saber, eu tenho que me preocupar, eu tenho que me importar, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que servir a ela. Isso é ser um. Ser um não é ser você mesmo, se importar somente com o que você necessita e não ter olhos para enxergar a dor do próximo. Não é para isso que Deus nos chamou, meus irmãos. O dom que Deus nos deu é para servir os outros e não a nós mesmos. Esse versículo é um exemplo perfeito disso. Ele nos incomoda a ter uma atitude como a de Cristo. Aqui a palavra de Deus fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, que era Jesus, mesmo sendo Deus, Ele considerou que Ele sendo Deus, não era algo que Ele devia se apropriar, que Ele devia se apegar e falar, eu sou Deus, então me sirvam.
Mas não, a palavra de Deus ela nos deixa bem claro que Jesus esvaziou-se de si mesmo e serviu os outros. Sabe, talvez você se ache importante demais, talvez você se ache bom demais, talvez você seja, parabéns. Mas até Deus, até Jesus sendo Deus, não se apegou à grandeza dele. Mas ele veio nos servir. Você sabia que Jesus veio nos servir? Você sabia que Jesus veio lavar nossos pés? Ele veio servir o seu povo. O próprio Criador, aquele que criou o universo, que sempre foi, sempre existiu. O Criador serviu a criatura. Então quem é você, quem sou eu para achar que eu sou grande demais para servir meu próximo? Quando Jesus já deixou o exemplo claro, que a grandeza real não é ser superior, a grandeza é ser como Jesus. A grandeza é ser como Jesus. E como Jesus era? Servo. Jesus era o quê? Humilde. Jesus foi humilde. Jesus ele foi humilde quando ele tomou a forma de homem e não de uma criatura mais gloriosa, como o anjo, por exemplo. Ele foi humilde quando ele nasceu em uma manjedoura, no meio dos animais. Ele foi humilde em aprender a praticar uma profissão, que era uma profissão também humilde, um carpinteiro. Ele foi humilde nas tentações que ele permitiu passar e ele permitiu suportar. Ele foi humilde na fraqueza, na fome, na sede, no cansaço que ele teve, né, que ele suportou quando humano. Ele foi humilde em sua total obediência ao Pai. Ele foi humilde em escolher e se submeter à morte de cruz. Ele foi humilde na agonia da morte dele. E ele foi humilde na vergonha, na zombaria, na humilhação pública da morte dele. Jesus ele foi humilde e ele serviu. Nós devemos ser igual a eles. Mas a única forma que nós seremos igual a Jesus é se nós cumprirmos o segundo maior mandamento de todos. Qual é o segundo maior mandamento? É difícil, né, irmãos? Amar o próximo, ainda mais amar o próximo como a nós mesmos. Isso significa que o mesmo amor que eu tenho por mim, o mesmo cuidado que eu tenho por mim, o mesmo respeito que eu tenho por mim, o mesmo serviço que eu presto a mim, eu tenho que amar, cuidar, servir e respeitar o meu próximo. E quem é o meu próximo? Olha ao seu redor. Todo mundo que está aqui nessa noite é seu próximo. Todo mundo que cerca a sua vida, seja no trabalho, seja em casa, seja a sua família, seja na escola dos seus filhos, os pais que você conhece. Todos eles são nossos próximos e nós devemos amar. É o mandamento. Nós devemos amar todos eles. E é difícil, eu sei que é difícil. Tem gente que eu vejo chegando, às vezes a pessoa não está nem vindo falar comigo. Eu vejo que está na mesma rota no meu caminho, eu já procuro uma rota de fuga para nem passar e dar a oportunidade dessa pessoa falar comigo. Tem alguém aqui assim? Ah, só 2 pessoas, estamos juntos. É difícil. Mas não é impossível. Se fosse impossível, o Senhor não teria dado esse mandamento para nós. Ele nos chama a amar. E não amar com o nosso amor. Nós só vamos entender que amor é esse quando nós nos entregarmos totalmente ao Senhor. Esse amor que nos constrange, esse amor que não tem limites. Não é um amor falho. Nós temos que orar todos os dias e pedir, Senhor, derrama sobre mim o mesmo amor que você sente pelo meu irmão, que eu sinta esse amor por ele. Da mesma forma que o Senhor chora pela dor do meu irmão, que eu possa chorar pela dor desse irmão. Meus irmãos, isso é algo sobrenatural, isso não é algo que você vai conseguir pela sua própria carne. Pela nossa própria carne, tudo que a gente vai sentir é ranço, é rancor pela outra pessoa, é ódio, é preguiça de servir. Mas Deus nos chamou para isso. Nós não somos grandes, nós não somos maiores, nós não somos melhores do que ninguém. Será que você é grande demais para estar aqui todo domingo, lá na porta, dando oi para quem chega e demonstrando Jesus através da sua alegria? Será que você é grande demais para estar sentado aqui na câmera, fazendo a live, para que pessoas em outros lugares do mundo consigam conhecer Jesus? Você é grande demais para estar aqui nas sextas-feiras, no Ministério de Adolescentes, ajudando da forma que for necessária? Me perdoe a sinceridade, mas se você está aqui nessa noite há meses, há anos que você frequenta essa igreja, e tudo que você faz, sua única função é sentar na cadeira e esquentar o banco, você é egoísta. Você tem sido egoísta. Você não tem dado o seu melhor para o Senhor, você não tem usado tudo que o Senhor depositou sobre a sua vida. O dia vai chegar que nós teremos que prestar contas. O Senhor vai perguntar: o que você fez, meu servo, com aquilo que eu te dei?
Será que você vai ser aquele servo que multiplicou, que usou tudo que Ele te deu, usou esses carismas, esses dons, para servir o seu propósito aqui na terra, servir o próximo? Ou você vai ser como aquele homem que recebeu um talento, fez um buraco e guardou e escondeu? Nós teremos que um dia prestar contas, meus irmãos. Não deixe que nada impeça você de viver os propósitos de Deus na sua vida. A única forma, como eu já falei, é essa graça que nos salva, essa graça nos empodera. Então você só vai conseguir viver os propósitos de Deus nessa vida se você usar os dons e talentos que Ele te entregou para a glória dEle, para o reino dEle, para servir pessoas. Amém? Amém. E sabe, eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Eu queria convidar o Henrique para tocar violão. Eu queria convidar o Inácio para orar pela igreja. E eu queria orar por duas coisas nessa noite. Se você se encaixa em alguma dessas coisas, eu queria convidar você aqui à frente, mas espere eu acabar de falar, talvez você não ficar constrangido. Então, quando eu acabar de falar, você pode vir à frente. E a primeira coisa que eu queria orar nessa noite é para você que você ainda não encontrou o seu dom, se você acha que não tem nenhum dom, eu peço que o Senhor abra os seus olhos nessa noite, que você entenda que você tem um propósito, que você não está aqui por acaso. E a segunda coisa, eu quero orar para aquelas pessoas que acham que o Espírito Santo convenceu nessa noite que você tem sido egoísta, que você não tem usufruído daquilo que o Senhor te entregou, que você não tem sido fiel com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Ou até mesmo você tem sim servido na igreja, você tem usado os seus dons, mas você não tem sido totalmente fiel, você não tem entregado o seu todo para Ele. Se você se encaixa em um desses grupos, eu queria convidar vocês aqui na frente, e nosso irmão Inácio vai orar. Se você não sabe que dom você tem, e eu vi que muita gente não levantou a mão, falando que não sabia, então eu sei que tem gente aí que não sabe que dom tem. Eu queria convidar vocês aqui para frente. E se você acha que você tem sido egoísta, se o Espírito Santo nessa noite te convenceu que você tem sido egoísta, que você não tem se importado em servir os outros, também queria que você viesse até aqui, o Inácio vai orar por nós.